Vamos começar com uma pergunta que, olha, é daquelas que param o mundo. O que é a realidade? Não, sério. O que você vê, o que você toca, o que você sente, agora mesmo, é tudo o que existe? Ou será que a realidade é algo muito, mas muito mais estranho do que a gente imagina? Para a gente tentar desvendar esse mistério, eu preparei uma jornada em 4 partes. Primeiro, a gente vai quebrar a realidade em pedacinhos. Depois, vamos dar uma de caça-fantasmas dentro do átomo. Aí, a gente vai questionar se o tempo e o espaço são de verdade o que parecem ser. E para fechar, vamos descobrir como o universo inteiro pode estar conectado de um jeito bizarro. Preparados? Então vamos lá. Nossa primeira parada começa agora. Seção 1, a realidade em pedaços. É isso aí, a gente vai começar essa viagem indo direto para o coração da matéria, para entender do que o nosso mundo é feito de verdade. E essa ideia de que os nossos sentidos podem estar nos enganando, ela não é de hoje, não. Mais de 2000 anos atrás, um filósofo, o Platão, já nos convidava para uma experiência de pensamento. E se a gente fosse como prisioneiros numa caverna, olhando a vida toda para uma parede, vendo só sombras e achando que aquilo é um mundo real? E se, de um jeito muito esquisito, ele tivesse um pingo de razão? Ok, para a gente sair um pouco da filosofia e pisar no mundo físico, vamos pegar uma coisa bem do nosso dia a dia. Uma maçã. Ela parece sólida, né? Real, inquestionável. Mas e se a gente começasse a cortar ela no meio? E depois no meio de novo, e de novo, e de novo, com uma faca imaginária que corta qualquer coisa. Onde é que a gente vai parar? Qual é o fim dessa jornada? E essa jornada para dentro da maçã vai revelando camada atrás de camada. A polpa que a gente vê vira um oceano de células microscópicas. Essas células são só um amontoado de moléculas. As moléculas, por sua vez, são feitas de átomos que um dia a gente achou que eram indivisíveis, mas nem eles são o fim da linha. Dentro dos átomos, a gente encontra partículas ainda menores, as fundamentais. E, de repente, a nossa maçã, aquela massa sólida, parece que está se desmanchando no ar. E essa ideia de que a realidade sólida estava se dissolvendo foi um baque gigantesco para os próprios cientistas. Imagina a cara do Ernest Rutherford quando ele descobriu como era um átomo de verdade. Ele achava que as partículas que ele estava tirando numa folhinha de ouro iam passar reto, sabe? Como uma bala num pudim. Mas não. Algumas batiam e voltavam. Ele mesmo disse que foi como atirar uma bala de canhão num lenço de papel e ela ricochetear na sua direção. Alguma coisa na nossa ideia de sólido estava fundamentalmente errada. E o motivo desse espanto todo do Rutherford está nesse número aí, 99,999%. Essa é a porcentagem de um átomo que é puro espaço vazio. É isso mesmo que você ouviu. A sua mão, a cadeira em que você está sentado, a própria maçã, tudo isso é quase que inteiramente nada. Um grande vazio. A solidez que a gente sente é só uma ilusão, criada por forcinhas elétricas que não se deixam encostar. Seção 2, o fantasma no átomo. Beleza. Então a matéria é quase toda vazia. Mas e aquele pinguinho de coisa que sobra? Ah, é aqui que a realidade fica ainda mais bizarra. O conceito-chave aqui é uma coisa chamada dualidade onda-partícula. Pensa num elétron. Ele não é uma bolinha de gude minúscula girando em volta do núcleo. Ele nem sequer tem um lugar fixo até a gente olhar para ele. Em vez disso, ele existe como uma onda de probabilidade. É como uma nuvem de talvez espalhada pelo espaço. A diferença é absurda, né? No nosso mundo, no mundo clássico, as coisas são tipo bolas de bilhar. Elas têm um lugar, uma velocidade, tudo certinho. Mas no mundo quântico, as partículas são como nuvens de possibilidade existindo em todos os lugares ao mesmo tempo. Até que a gente vai lá e mede. É só nesse momento que a realidade é forçada a tomar uma decisão, a escolher um estado. Então, peraí. A maçã não é sólida, ela é feita de nuvens de probabilidade. Isso já abala toda a nossa confiança na matéria. Mas e o palco onde tudo isso acontece? O tempo e o espaço? Ah, esses com certeza são a estrutura fixa, confiável, o chão firme do universo. Certo? Bom, acho que não. Seção 3, tempo, espaço e ilusão. É aqui que entra o gênio Albert Einstein, para nos mostrar que nem o tecido do universo é fixo. O tempo e o espaço, na verdade, são flexíveis. Pensa comigo, a velocidade da luz é absurdamente rápida, mas ela não é infinita.
E isso tem uma consequência maluca. Olhar para longe no espaço é literalmente olhar para o passado. A luz do Sol, que está esquentando seu rosto agora, saiu de lá há 8 minutos. A luz da galáxia de Andrômeda, nossa vizinha, que a gente vê hoje à noite, saiu de lá há 2,5 milhões de anos, quando nossos ancestrais nem sonhavam em ser o que somos. E a luz dos quasares mais distantes é uma fotografia do universo quando ele era um bebê. O agora universal simplesmente não existe. E isso não é só uma ideia maluca, uma teoria. Recentemente, em 2023, os astrônomos conseguiram provar isso. Eles usaram esses quasares super distantes como se fossem relógios cósmicos. E ao analisar o tic-tac da luz que vinha deles, eles mediram, de verdade, que lá no início do universo o tempo passava 5 vezes mais devagar do nosso ponto de vista. A teoria de Einstein foi comprovada de um jeito espetacular. Então, a grande sacada é a relatividade. Einstein ensinou pra gente que espaço e tempo estão costurados juntos, num tecido de 4 dimensões chamado espaço-tempo. E esse tecido não é rígido, ele é flexível. A gravidade não é uma força puxando as coisas, é a curvatura desse tecido causada pela matéria. Ou seja, o tempo passa mais devagar perto de coisas muito massivas, como buracos negros, e para quem viaja muito rápido. A sua realidade, o seu tempo, é só seu. Seção 4, o universo conectado. Ok, vamos recapitular. A matéria é fantasmagórica, o espaço-tempo é flexível. Mas a última ideia, a ideia final, talvez seja a mais louca de todas. Tudo, absolutamente tudo no universo, está conectado de uma forma que desafia a nossa lógica. Esse fenômeno tem um nome: entrelaçamento quântico. Imagina que você cria 2 partículas juntas, como se fossem gêmeas. Elas viram um sistema só. Se você mede uma característica de uma delas, tipo o spin dela, você instantaneamente, na mesma hora, sabe qual é a característica da outra, mesmo que essa outra partícula esteja do outro lado da galáxia. Não tem um sinal viajando entre elas. A conexão é instantânea. Sabe quem odiou essa ideia? O próprio Einstein. Ele achou tão absurdo, tão ilógico, que ele apelidou de ação fantasmagórica à distância. Para ele, isso quebrava a regra número 1 do universo. Nada pode ser mais rápido que a luz. Ele morreu achando que a física quântica estava incompleta, que devia ter alguma explicação escondida por aí. Mas décadas e décadas de experimentos provaram que Einstein, dessa vez, estava errado. A ação fantasmagórica é real. E toda essa estranheza, esse mundo quântico, essa conexão fantasmagórica, nos deixa com perguntas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Se a realidade é tão diferente do que a gente sente, então quais são as possibilidades? Será que o nosso universo é, na verdade, uma simulação de computador ultra avançada? Será que a nossa existência em 3D é só um holograma, uma projeção de uma superfície 2D em algum lugar? Ou na camada mais fundamental de todas, será que o universo não é feito de coisas, mas sim de pura informação, de matemática? E depois dessa viagem alucinante que foi do coração do átomo até os confins do universo, a gente volta para o nosso ponto de partida, para a maçã. Ela ainda está aí, na sua frente. Mas me diz uma coisa, ela não parece um pouco diferente agora? Ela é 99,999% de espaço vazio. As partículas dela são ondas de probabilidade. O tempo e o espaço dela são relativos. Ela está, de algum jeito misterioso, conectada com partículas a bilhões de anos-luz daqui. Mas apesar de tudo isso, você pode esticar a sua mão, pegar essa maçã e dar uma mordida. O barulho, o gosto, talvez, no fim das contas, essa experiência, essa interação, seja a única realidade que realmente importa pra gente. Mas aí, enquanto você engole esse pedaço, um último pensamento te invade. Se a sua própria consciência, o seu eu, é só um padrão complexo de eletricidade num cérebro que é tão físico e tão estranho quanto a própria maçã, quem é que está de fato experimentando o quê? A jornada para entender a realidade, pelo visto, nunca termina. A pergunta, agora, é sua.